Boa noite a todos. Olá pessoal, boa noite. Bom pessoal, conforme tínhamos combinado, estamos aqui para conversar com vocês hoje sobre refluxo gastroesofágico, DRGE, mais conhecido como refluxo gástrico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os sintomas, as causas, tratamentos, como melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm refluxo gástrico no estágio mais avançado. Enfim, o doutor vai falar de tudo um pouco para vocês hoje, né, doutor? Isso aí, pessoal. O refluxo gastroesofágico hoje é um dos temas mais procurados no consultório, na minha especialidade de gastroenterologia. E, doutor, quando a gente fala do refluxo, a gente está falando de uma coisa que muita gente acha que, porque eu arroto muito eu tenho refluxo, ou então, eu tenho muita cólica eu tenho refluxo. Quais são os principais sintomas que a pessoa pode falar assim? Esse é um indicativo para procurar um médico para verificar se eu tenho realmente um refluxo ou se é alguma outra coisa. Vamos lá, então vamos esclarecer isso aí, deixar bem claro. Tem o refluxo eventual, que eu acredito que a maioria dos indivíduos que já comeram demais, ou um abuso de alimentos gordurosos a partir à noite, uso excessivo de bebida alcoólica, de bebida gaseificada, isso num período noturno, sempre eu acho que ou acordou de madrugada com aquela azia, aquela dor no peito. Esses são os sintomas eventuais dos pacientes. A gente chama isso daí de um refluxo eventual, não patológico. Aqui, eventualmente, você toma um remedinho e no dia seguinte, se você não fizer o uso de excesso de refrigerantes ou de comida, enfim, você nunca mais vai sentir, dificilmente você vai ter sintomas novamente. O que a gente chama de refluxo patológico, refluxo, é aquele conteúdo de ácido que não consegue ficar no estômago, quer dizer, não consegue fazer o seu trajeto normal, que ele nada mais é do que você fazer uma emulsificação dos alimentos, fazer a degradação deles, para eles serem absorvidos no intestino delgado e, consequentemente a isso, degradar os alimentos, formação de bolo fecal, enfim, tem várias funções. Então é um ácido que reflui do estômago e esse ácido vem para o esôfago. Como uma das principais causas é uma incontinência do cárdia, que é um músculo entre o estômago e o esôfago, que ali tem uma válvula, e essa válvula ela tem uma pressão. Então os pacientes que têm uma deficiência, uma hipotonia ou uma diminuição da pressão dessa válvula que a gente chama de cárdia, que fica entre o tórax e o abdômen, os pacientes vêm com os principais sintomas, que é azia, queimação, dor no peito. Confunde-se, às vezes, os pacientes procuram demais, às vezes, o pronto-socorro, achando que a dor é bem relevante mesmo, bem nessa região do tórax e responde nas costas. Quando esse refluxo, às vezes, ele é muito acentuado, essa quantidade de ácido vem até a garganta, causando aquele pigarro, uma tossezinha crônica, parece que tem um bolo na garganta que está sufocando. Alguns pacientes desenvolvem patologias laringeias, que a gente chama, queimam a laringe, então desenvolve rouquidão. Às vezes um quadro pneumônico, de pneumonia, por tanto refluxo. Esse refluxo, às vezes você está dormindo e esse líquido de ácido vai para dentro do pulmão, né? E tem também os casos de rinite ou sinusopatia crônica causada pelo refluxo. Legal, então, doutor, uma das causas é uma alimentação irregular. Perfeito. A gente ouve muito falar que pessoas que fazem, né, cirurgia bariátrica,
tendem a ter um refluxo gástrico também. Na verdade, assim, não sei se é tão acentuado. Como funciona isso, doutor? Por que isso? Porque teve os pacientes que submeteram ao processo cirúrgico, vou citar 3 casos dos pacientes. Os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica tipo sleeve, ou seja, aqueles pacientes que fizeram só o corte do estômago, sem derivação, sem desvio de intestino, sem mexer com a parte absortiva, eles criam uma câmara de alta pressão, e essa câmara de alta pressão faz com que o líquido fica mais parado, e esse alimento, de vez de fazer o processo migratório para o duodeno, intestino delgado, ele reflui por conta de uma alteração anatômica desses pacientes, que é o sleeve, que não tem derivação, tá? Então, esse refluxo é muito proeminente nesses pacientes, porque forma uma câmara de alta pressão. E os outros 2 casos cirúrgicos, antigamente o pessoal operava muito do estômago, tinham úlceras, não tinham tratamento adequado. Então os pacientes antigamente, de vez de tomar remédio, eles iam para o pronto-socorro. Estou falando há 30 anos atrás. Eles faziam uma cirurgia que a gente chamava de gastrectomia Biot, que é um processo que você tira 2/3 do teu estômago e deixa 1/3. E você faz um desvio também no intestino, né? E você deixa uma alça a mais longe possível para que esse líquido que é produzido de bile não venha refluir, né? Mas técnicas agora mais modernas que estão fazendo o Y de Roux, deixando essa válvula bem longe para que esse refluxo biliar que é produzido na segunda porção intestinal, né, no duodeno, volte e queime, tá? E esses refluxos dos pacientes com cirurgia bariátrica são os mais importantes, porque é um refluxo nem ácido, é um refluxo alcalino. Então queima demais esôfago, né? A sintomatologia é muito exuberante, é uma das principais causas hoje dos pacientes ir no consultório para ver quais são os tratamentos que eles podem ser feitos para esses pacientes. Doutor, o senhor falou de algumas cirurgias, né? Hoje, a gente sabe que um dos tratamentos para combater o refluxo, quando está no estágio aí mais avançado, é uma cirurgia própria para isso. Quem faz essa cirurgia, o senhor tem uma ideia de porcentagem de pessoas que voltam a ter refluxo, ou depois de quantos anos volta a ter refluxo? Olha, os pacientes submetidos à cirurgia, na realidade, são 3 tipos de cirurgias. Mais anteriormente, eles faziam hernioplastia a Nissen, eles faziam uma válvula incontinente, deixava 2/3 livres, isso voltava demais depois de 5 anos. Depois eles fizeram a Nissen, que é uma hiatoplastia sem válvula, e hoje eles têm feito a hiatoplastia com a válvula ou fundoplicatura, né? Então isso daí corrigiu o defeito, mas sabe-se que depois de 8 a 10 anos os pacientes já começam a ter já um afrouxamento dessa válvula. Consequentemente a isso, volta a ter o cardio incontinente hipotônico, com uma diminuição da pressão entre o estômago e o esôfago. Consequentemente a isso, os pacientes já vêm apresentando novamente os sintomas clássicos da DRGE, da doença do refluxo gastroesofágico. Doutor, fora a cirurgia, a gente tem o tratamento medicamentoso. Ele funciona em ciclos? Ele funciona de forma vitalícia? Como funciona esse tratamento com medicamento? Certo. E a longo prazo, ele é mais eficaz ou ele traz mais riscos do que benefícios? Perfeito, boa pergunta. Em primeiro lugar, os remédios para a doença do refluxo ou para gastrite, eles são seguros. Isso eu quero deixar bem claro para todo mundo.
são medicamentos seguros, mas que, na minha opinião, não deve ser tomado continuadamente. Eu acho que são ciclos, toma-se ciclos, e aí você tem que ter mudanças de hábitos, principalmente evitar bebidas gaseificadas, bebida alcoólica, bebidas gordurosas, frituras em excesso, um café em excesso, chocolates, frutas cítricas, que são mais ou menos esses, são os alimentos que podem vir a levar a doença do refluxo e um afrouxamento da pressão dessa válvula entre esôfago e estômago. Então, eu, pelo menos na clínica, eu prescrevo com tranquilidade esses remédios por um ciclo. Às vezes, para tratar a doença do refluxo, demora, casos mais leves, de 90 a 90 dias, nos casos mais moderados, 6 meses, e tem casos mais severos, 1 ano de tratamento, né? São bem seguros, mas está tendo descrição hoje pela Sociedade Brasileira e Mundial de Gastroenterologia, que esses medicamentos, agora vem um sol diferente, né? A gente está falando de uma ranitidina que dava problema de ginecomastia, problema de fígado, dava uma série de coisas. E hoje já está saindo em desuso o uso do omeprazol, porque está sabendo-se que o omeprazol leva-se, isso aí já é comprovado endoscopicamente, a gente já viu alguns casos dos nossos pacientes, que levam a um pólipo de glândula fúndica. Esses pólipos é uma bolinha de água que se formam no fundo do estômago, são às vezes poucos, mas às vezes são inúmeros. E esses pólipos, com a regressão do uso do medicamento, eles regridem também e somem depois de um certo tempo. Então, são pólipos benignos. Sabe-se que hoje esses medicamentos a longo prazo causam uma deficiência de vitamina D, vitamina B12, tá? E essas vitaminas podem levar a deficiência disso a uma gastrite que a gente chama atrófica, ou seja, um afinamento, um adelgaçamento das pregas do estômago. Com isso, você já não consegue mais absorver alguns hormônios gástricos, e com isso leva a um ciclo que a gente chama de cancerígeno, que é uma atrofia, uma metaplasia, que já são alterações celulares, displasia, e aí é o quadro já inicial de uma das lesões pré-cancerígenas gástricas. Mas é um método seguro, mas sempre com auxílio médico, fazendo exames de rotina para ver se vai levar alguma alteração. Mas são, agora com os novos medicamentos que são os inibidores de bomba, que são mais modernos que o omeprazol, tipo lanzoprazol, pantoprazol, dexameprazol, os esomeprazóis, são seguros, mas desde que tenha um acompanhamento médico de rotina. Tá bom, pessoal? Perfeito, doutor. A gente está vendo aqui esse equipamento. Ele é o equipamento que faz o quê? Ele é qual tipo de tratamento? Antes de falar desse equipamento, pessoal, eu vou falar mais ou menos quais são os exames para o pessoal saber como é que vou fazer um diagnóstico de uma doença. Como é que eu sei que eu tenho uma doença do refluxo gastroesofágico? Primeiramente, um exame clínico com um médico especialista, né? Primeira coisa, uma boa anamnese, né? Uma boa história clínica dos pacientes. Eles reclamando desses sintomas, como eu falei, doutor, todo dia eu tomo um remédio, eu venho com aquele refluxo, com aquela azia, com aquela dor no peito, com aquela queimação na garganta, às vezes eu tô com tosse, com pigarro, isso aí tá me incomodando demais. Então, o primeiro exame que a gente faz é a endoscopia digestiva alta, tá? Endoscopia hoje é um exame minimamente invasivo, muito tranquilo, sob sedação. Então os pacientes têm que acabar com esse paradigma. A endoscopia hoje é um exame muito tranquilo, com uma recuperação muito fácil. Tem medicamentos muito modernos que você apaga só para fazer o procedimento, acabou o procedimento, você vai embora para casa como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Então a endoscopia nós vamos quantificar se você tem esse refluxo,
se essa válvula entre o esôfago e o estômago é continente ou incompetente, né? A gente tem condições de avaliar isso através da endoscopia. Ver se os pacientes, que é uma das causas principais da doença, possuem hérnia de hiato. O que é hérnia de hiato? Hérnia de hiato é uma pequena projeção da mucosa do estômago que, através de um afrouxamento desse diafragma, que é a musculatura entre o esôfago e o estômago, ele fica frouxo e esse estômago sobe e ocupa espaço do esôfago, né? Isso daí, como já tem conteúdo ácido ali, já produz células ali, então os pacientes têm uma sintomatologia mais exuberante. Nesse exame de endoscopia, dá pra gente quantificar se tem essa hérnia, se é uma de pequeno tamanho, qual é o tamanho, se tem só um espessamento da mucosa do esôfago com apagamento da sua vascularização. Então a gente chama isso de uma esofagite inicial edematosa, né? E aí nós vamos quantificar se já tem algumas lesões erosivas, qual é o grau das lesões, se é uma erosão leve, moderada ou acentuada. Tem alguns casos que os pacientes têm tanto refluxo que causa uma estenose ou uma diminuição da luz, do calibre do esôfago, onde passa a comida. Então os pacientes já começam a ter alteração de deglutição, eles já sentem aquela dor, aquela disfagia. Olha, eu já não consigo mais comer tanto comida sólida, agora já vem mais pastosa ou só vem líquido. Quer dizer, já é alguma complicação já mais importante da doença do refluxo. E a doença do refluxo, cronicamente, ela também, a gente tem que tomar cuidado e observar também nesses pacientes, chama-se esôfago de Barrett, ou seja, são células caliciformes, que é o diagnóstico preciso do esôfago de Barrett, que ele vai colonizar o esôfago distal, e isso daí, biopsia, sabe-se que isso daí é uma lesão pré-cancerígena, e nós temos que tomar muito cuidado e um acompanhamento muito rigoroso nos pacientes. Então a endoscopia é muito importante para quantificar se tem lesões ou não. O segundo exame, que também é muito importante, para ver se tem, às vezes tem um paciente lá no consultório que não tem hérnia de hiato, um paciente magro, de uma boa dieta, paciente, ele reclama desse dor no peito, você faz a endoscopia e ele não tem absolutamente nada, mucosa íntegra, não tem lesão erosiva, não tem absolutamente nada. Você faz o exame que chama pH-metria do esôfago, ou seja, você vai colocar uma sondinha e vai deixar essa sondinha 24 horas no esôfago e dali ela vai quantificar se tem a presença de ácido ou não no esôfago. E vai saber quais os períodos que esse ácido, se é pós-alimentar, se é mais noturno, ela fica só no terço distal do esôfago, ou ela percorre esse ácido pelo esôfago inteiro. Então isso é muito importante para a gente avaliar também esses pacientes. E o último exame que a gente chama manometria esofágica, tá? É um exame de duração de 30 minutos, no qual nós vamos ver a pressão nessas válvulas que eu falei para você, tanto no esfíncter superior do esôfago, que a gente chama cricofaringeu, a musculatura cricofaringeu, e tanto essa musculatura do esfíncter inferior do esôfago, que a gente chama de cárdia. Então ele quantifica, você vai tomando golinhos de 5 ml de água, e esse exame vai quantificando a pressão nessas válvulas, tanto no esôfago superior quanto no esôfago inferior. São esses 3 exames patognomônicos, são essenciais para a gente fazer um diagnóstico preciso da doença do refluxo gastroesofágico e, consequentemente a isso, a gente direcionar nossos pacientes para os tratamentos que hoje tem para combate a essa doença. Perfeito. Enquanto o doutor falava, dei uma pesquisada aqui, e eu encontrei, doutor, que hoje cerca de 12% da população brasileira tem refluxo gástrico, ou seja, a gente tem aí em média de 20 milhões de brasileiros com isso. Exato. As pessoas encontram quais tratamentos, não sei se o senhor sabe disso, mas quais tratamentos pelo SUS? Pelo SUS? Pelo SUS, hoje você vai se achar num bom ambulatório aí, você vai achar malha o tratamento medicamentoso, né?
você consegue ainda, as prefeituras disponibilizam ainda esse tratamento aí. Com esses medicamentos que eu falei para vocês hoje, os medicamentos da época da guerra, né, em desuso hoje, que não são mais utilizados hoje em hospitais sérios e em clínicas particulares sérias, que são os utilizados que hoje a prefeitura utiliza, o SUS utiliza, que disponibilizam de uma forma gratuita esses pacientes, é a ranitidina e o omeprazol. Entendi. Então, a gente tem esses tratamentos que não são tão eficazes, até pelo período. Ajudam, já tem algo mais sofisticado para isso, né? Em clínicas particulares, hoje a gente tem então as indicações, principalmente de quem tem plano de saúde, para, por exemplo, fazer o uso não só do medicamento, mas também em cirurgia. E a gente tem a terapia estreta. A terapia estreta, doutor, ela fora do Brasil, ela já tem há muito tempo. Muito tempo, há mais de 20 anos. Eu estava lendo aqui também que tem estudos com mais de 10 casos, com mais de 10 mil pacientes estudados, Sim. né? E o senhor tem uma ideia, mais ou menos, de eficácia, está falando de eficácia de tratamento, em relação à terapia estreta. Qual o grau de eficácia dela nessa escala que o senhor está colocando do medicamento, cirurgia e agora sobre o que tem mais de moderno para tratar? Perfeito. Precisa haver custo-benefício, né? Os pacientes que vão fazer o uso de medicamentos por um tempo muito prolongado, que às vezes optam por esse tipo de tratamento, mesmo sabendo das consequências que esses medicamentos podem levar a longo prazo, eles optam por fazer esse tratamento e então eles vão tomar a vida inteira, vão fazer seus exames anualmente, vão ver se vai ter alguma alteração ou não. Consequentemente a isso, eles vão ver se vai ter alguma sequela ou não a longo prazo. Mas, eu repito, são medicamentos seguros, que quem não tiver condições pode e deve fazer o uso tranquilamente desses medicamentos, seguramente, sem problema nenhum. E aí a segunda terapia que a gente chegou agora no Brasil, né, lá fora, nos Estados Unidos, com o pessoal da Clínica Mayo e na Espanha com o Gotran, são referência mundial nesses tratamentos. Ele já tem mais de 10, 15 mil casos, no qual nós só realizamos esse tratamento dos pacientes que já estão cansados, na realidade, de fazer uso de medicamentos, não querem mais fazer esse tipo de medicamento, são orientados, sabem que a longo prazo pode haver isso, até algum problema. Então, hoje chegou aqui no Brasil e a nossa clínica é pioneira nesse tratamento aqui na Baixada Santista, que chama terapia estreta. O que é terapia estreta? Terapia estreta nada mais é do que nós vamos fazer uma musculação, uma hipertrofia nessa válvula que está frouxa, incompetente, que fica entre o esôfago e o estômago, como eu falei para vocês, que é chamada de cárdia. E essa incompetência, como já te falei para todo mundo, é diagnosticado tanto pela endoscopia, como pH-metria, como a manometria. Então, sabemos que temos uma válvula incompetente, refluindo muito ácido do estômago, né? Nós precisamos dar o que? Um fortalecimento, aumentar a pressão dessa válvula para ela se fechar novamente e acabar com esse refluxo. Então, são ondas de radiofrequência. Então, esse é um procedimento muito seguro, o risco do procedimento é quase zero. Essa sondinha é uma sonda descartável. Você faz o procedimento e joga no lixo, isso aqui não é utilizado nos pacientes. Então, nós vamos quantificar aonde está, através de endoscopia, onde fica essa válvula, que a gente chama de cárdia. Vamos locar essa sondinha, deixar, através de uma endoscopia simples, uma sedação, procedimento de 45 minutos, tá? Nós vamos deixar essa sondinha no paciente e eu vou explicar como é que funciona. Aqui tem um balãozinho no qual nós vamos insuflar o balão,
Só vou pôr aqui para vocês verem um pouquinho melhor, tá? Insuflado o balão, nós vamos deixar esse balãozinho na musculatura doente ou incompetente, que a gente chama de cárdia. E aí na ponta desse material estreta, eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver aí, tem 4 agulhas, eu não sei se o pessoal tá vendo. Só chegar um pouquinho mais perto, doutor. Vamos chegar. Tem umas agulhas. Essas agulhas, elas vão ficar direcionadas nessa musculatura, vão ficar nessa musculatura tomando, vamos falar assim, fazendo uma musculatura, porque na parte distal disso daqui vai estar ligado um gerador, vai estar ligado na ponta desse catéter, um gerador de alta frequência, causando a radiofrequência, que nada mais é do que um estímulo, causando uma hipertrofia dessa musculatura, que 45 minutos nós fazemos em 14 pontos no esôfago, tanto distal, na parte, no início do estômago e na parte 5 centímetros acima também do cárdia dessa válvula. Então a gente faz na válvula, faz 5 centímetros acima da válvula e 2 a 3 centímetros abaixo, já na região do estômago. Então a gente faz 3 aplicações dessa radiofrequência, e estudos revelaram que após essa radiofrequência, sessão única, você tem um fortalecimento, um aumento da pressão quantificada depois através dos exames, tanto com a pH-metria como a manometria esofágica. Isso é quantificado, você tem um fortalecimento, um enrijecimento, uma hipertrofia muito importante desta região, quantificada até com a ultrassonografia endoscópica. Então, aumenta a camada, hipertrofia, e esse tratamento hoje substitui tanto os medicamentos, como a longo prazo também a cirurgia da doença do refluxo gastroesofágico. Substitui. Por quê? A gente viu que esses pacientes, nos primeiros 4 anos, isso aqui é uma estatística mundial, né? Isso é uma estatística, vou desinsuflar isso aqui. A agulha. Vou desinsuflar e vou tirar a agulhinha. Então, esse método dos primeiros 4 a 5 anos, você tem uma remissão de quase 97% da sintomatologia. Você vai tomar, eventualmente, quando você abusar. Estou falando dos pacientes que têm isso daí todos os dias, o refluxo, mesmo tomando medicamento. Então, quando você for abusar, comer alguma coisa excessiva, gordurosa à noite, você vai fazer uso, eventualmente, desse medicamento. Tá? Senão, você não vai tomar esse medicamento. Então, 5 anos, é mais de 95%, se eu não me engano, é 97% a nossa estatística. E do 4º ao 8º, 80%, entre 70% e 80% a remissão do uso de medicamentos. Você vai tomar também, eventualmente, como eu conversei com o pessoal, são aqueles pacientes que também, eventualmente, nunca tem refluxo, mas quando abusam, tomam, tem refluxo. Então toma uma vez ou outra um remedinho, depois, se não tiver abuso, você também não tem essa sintomatologia. Então hoje é um método muito eficaz, não cirúrgico, que você tem utilizado e com uma boa remissão da sintomatologia. Perfeito, doutor. O senhor falou que esse tratamento da terapia estreita ele é mais indicado a quem tem aquele refluxo diário mais intenso. Quando a gente fala em qualidade de vida, eu pelo menos ouço o relato dos pacientes falando que alguns dormem inclinado ou chegam a dormir sentados. Tem horário, até X horário para comer à noite, perfeito. Depois que come tem que esperar algumas horas. O que impacta o refluxo gástrico na qualidade de vida da pessoa? O que leva ela a mudar a sua rotina para aprender a conviver e não aprende no final, né? Porque a doença não vai embora. Exatamente. Os pacientes têm uma qualidade de vida muito ruim. Você tem que ser, a partir de tal horário você não pode comer, você tem que levantar ou dormir com 2 travesseiros à noite,
senão o refluxo vem na garganta, aquela dor no peito imensurável, com aquelas dor nas costas lancinante, aquele líquido te afogando, tem gente que se afoga com aquele líquido na garganta, achando que vai morrer afogado, isso é uma sintomatologia muito exuberante. Os pacientes têm que dormir em decúbito lateral esquerdo, porque aí contém, o ácido fica mais premente ele é produzido no fundo gástrico, e dali os pacientes têm que dormir de decúbito lateral esquerdo ou com a cabeceira elevada. Tem que parar, comer a cada 3 horas, para você não fazer uma refeição muito copiosa, muito volumosa à noite, né? O fumo diminui a produção de prostaglandina, catecolaminas por ali, e consequentemente também diminui a pressão. Tem que diminuir os hábitos de fumo, bebidas gaseificadas, bebida alcoólica, café em excesso, açúcares em excesso, né? Então, isso prejudica muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. E com essa terapia do Stretta, auxilia demais nessa sintomatologia, e por um período de tempo muito prolongado, vamos falar quase de 10 anos, os pacientes já remissivo dessa sintomatologia toda, sem tomar nenhum tipo de remédio, sem ser submetido a um procedimento cirúrgico, né? Que sabe-se que também depois de 8, 10 anos os pacientes voltam a ter refluxo. A terapia Stretta também, gostaria de comentar a todos, podem ser realizadas nos pacientes que já submeteram a cirurgia de hérnia de hiato, que fizeram a tal de válvula e fizeram a plástica da hérnia, os pacientes que voltarem a ter sintomatologia também. Pode fazer uso do medicamento, óbvio, eles fazem o que eles quiserem, e tem esse medicamento não cirúrgico hoje, o mais eficaz que tem a nível mundial, que é o tratamento de radiofrequência, através de um gerador que a gente chama de terapia Stretta. Doutor, não lembro se nós já falamos sobre isso, mas é muito comum ouvir as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica terem refluxo gástrico. A gente já falou sobre isso? Eu não me recordo. Já falamos, eu só esqueci de falar, eu já falei da cirurgia do sleeve, que é aquela que não tem derivação intestinal, quer dizer, mexe com a parte absortiva, você corta 70% do teu estômago e vai deixar 30% ali livre, né? Isso daí forma uma câmara de alta pressão, consequentemente a isso os pacientes têm uma hipotonia, uma diminuição, uma frouxidão da válvula, consequentemente a isso, por uma alteração anatômica, cirúrgica, voltam a ter o refluxo. Outro tipo de cirurgia muito comum também que é feita aqui no Brasil, que é o bypass, que a gente chama de cirurgia metabólica ou desabsortiva. Essa não tem uma câmara tão grande de alta pressão, porque o volume residual no qual o estômago é deixado pela maioria dos cirurgiões é um volume de torno de 50 a 60 ml, no qual tem um cano, que a gente vai chamar de cano, que é onde sai a comida, desse estômago com o intestino, onde vai ser absorvido. Porém, nessa saída, essa derivação é feita igual àquela cirurgia antigamente dos pacientes que fizeram, o que eu chamei de Billholt, fizeram a cirurgia 30, 40 anos atrás por cirurgia, por uma úlcera hemorrágica, que não tinha tratamento endoscópico anterior, que os medicamentos não eram tão eficazes. Então, é a mesma parâmetro do bypass com, a gente chama de gastrectomia tipo Billholt. Então, a gastroplastia bypass ou capela simula igual às cirurgias anteriores, antigas do estômago, né? Não tem uma câmara de alta pressão, porém, onde o cano é deixado, onde é feito a anastomose do estômago e do intestino, é feito muito próximo dessa malha cirúrgica. Então, esse conteúdo, de vez de ir embora, fazer o trajeto normal, intestino delgado, intestino grosso ir embora, reflui, causando essa sintomatologia muito proeminente, muito exuberante nesses pacientes que foram submetidos à cirurgia. Perfeito. Doutor, então acho que aqui a gente já falou sobre os impactos da DRGE, a gente já falou sobre causas, sintomas, sobre consequências dos tratamentos, sim, sobre eficácia, sobre tudo que eu acredito que seria importante hoje a gente falar. Já estamos aí ao vivo há 40 minutos. Só gostaria de deixar aqui claro para todos que o que a gente está falando aqui são assuntos rotineiros, perguntas rotineiras que a gente tem através das redes sociais, que o doutor tem através do consultório.
E como a gente não teve mais perguntas, vamos encerrar por aqui. Doutor, quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer a todos aí que tiveram a paciência aí de escutar essa live. E é um tema muito importante que os pacientes, inclusive que não conhecem o tratamento, querem saber, tem essa sintomatologia muito exuberante. Então é uma retrospectiva sobre o que é a doença do refluxo, as causas, os sintomas, os tratamentos mais modernos e eficazes que a gente tem hoje lá na clínica. Vou deixar à disposição do pessoal aí o e-mail da clínica que vai aparecer por aí. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar para a clínica um e-mail ou ligar, que eu vou ter o maior prazer de responder a todos. Tá certo, pessoal? Bom, muito obrigado por terem assistido, por terem de alguma forma colaborado aqui com a gente com perguntas. E como o doutor falou, caso tenha mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, vão questionando e aí aos poucos a gente vai sanando tudo e se preciso for a gente volta aqui, faz uma nova live explicando um pouco mais sobre os assuntos. Doutor, só antes da gente ir embora, Michele Leão Dias agradeceu aqui a live do senhor, as suas explicações. Obrigado, viu, Michele? Obrigado, Michele. Pessoal, uma boa noite para todos, bom feriado amanhã e se tudo der certo, semana que vem não, mas na outra semana a gente vai trazer aqui algum tema importante para vocês também, vamos fazer mais uma live. E também, doutor, só para avisar a todos que a gente vai produzir vídeos, agora vídeos mais curtos, falando sobre inclusive os exames que são feitos, sobre preparos, enfim. E vamos disponibilizar para vocês aqui no Facebook, no Instagram, no site e no nosso YouTube. Também é importante que vocês assistam. No nosso YouTube tem um conteúdo muito grande, muito vasto, sobre todos os assuntos relacionados a tratamentos endoscópicos e também aos exames que a gente realiza. Pessoal, muito obrigado e bom fim de semana. Pessoal, boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.